Olá! O cenário de empregos no Brasil ainda levanta dúvidas. Depois de 3 anos consecutivos com mais demissões que contratações, o mercado começou o ano com geração de vagas formais. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em janeiro foram criadas quase 78 mil novas ocupações, o melhor resultado para o período desde 2012. Por outro lado, cresce o número de pessoas que desistem de procurar emprego, os chamados desalentados. As informações são da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD contínua. O quarto trimestre do ano passado foi difícil para 26 milhões e 400 mil brasileiros que poderiam trabalhar, mas não conseguiram uma vaga. E também para aquelas pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana. Gente que gostaria de trabalhar mais para complementar a renda, mas não encontra oportunidade e acaba fazendo bico para sobreviver. Mas o que mais chamou a atenção na pesquisa é o crescente número de pessoas que desistiram de procurar emprego nos últimos 30 dias. Mais de 4 milhões de brasileiros. Maior contingente dos últimos 5 anos. Pessoas que saem das estatísticas de desemprego e passam a fazer parte de uma nova classificação do IBGE, a dos desalentados. Gente que fica desestimulada a procurar uma nova chance no mercado de trabalho por causa do alto número de desempregados. Para falar sobre o cenário de empregos em 2018, recebemos Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e Luiz Testa, gerente de Gente e Gestão da Cato. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde. Obrigada pela presença dos dois. Boa tarde. Bom, a gente viu aí essa reportagem que mostra que o número de vagas aparentemente vem crescendo, mas as pessoas ainda estão desesperançosas, né, de conseguir um emprego. Como é que a gente faz uma avaliação do cenário para os próximos anos a partir dessas informações? Dá para cravar que a gente vai ter um 2018 melhor que o 2017? Olha, o desemprego cresceu muito e de forma muito acelerada. Em 2 anos, nós dobramos a taxa de desemprego. E quem foi para a situação de desemprego passou a encontrar muita dificuldade de achar um novo posto de trabalho, o que justifica os desalentados. O que é o desalentado? É aquela pessoa que, precisando de um posto de trabalho, desiste de procurar um emprego, porque sabe que não vai encontrar um posto de trabalho ou ainda porque tem necessidade de ter um dispêndio. A procura tem um custo. E ela desiste de procurar temporariamente o desemprego. 2018 deve ser um ano onde essa tendência de leve retomada no emprego ocorrerá. Entretanto, é uma retomada que não irá repor o conjunto de desempregados, que é muito grande. São mais de 6 milhões de pessoas que entraram para a situação de desemprego no Brasil. Luiz, você também vê uma retomada esse ano, mas ainda bastante lenta? A gente também tem essa percepção de que a gente tem ainda um saldo muito grande a recuperar dos últimos anos de postos fechados, mas que já há sinais em alguns setores onde você consegue observar uma mudança no comportamento das empresas, isso muda muito regionalmente, muda muito de acordo com o setor, mas você consegue observar em números totais que já há uma recuperação, uma leve recuperação do mercado de trabalho formal, e a gente espera que essa recuperação seja acentuada à medida que a aceleração econômica, né, a previsão de crescimento econômico para 2018 se concretize. Um crescimento aí por volta de 3% já é um sinal de uma recuperação sadia, mas que hoje nós temos ainda um cenário econômico parecido com o que nós tínhamos em 2011. Então ainda muito a gente recuperar, muito a andar para a gente recuperar tudo que aconteceu nos últimos anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou na criação de 2 milhões de vagas formais agora para 2018. Ele está sendo um pouco otimista demais? Creio que sim. Acho que nós não temos no Brasil dinâmica econômica capaz de gerar esses postos de trabalho nessa intensidade. É provável que o crescimento desse ano gere um volume de postos de trabalho, talvez de 400 e 700 mil postos de trabalho formais, talvez um volume maior de postos informais, o trabalhador autônomo por conta própria, mesmo assalariamento sem carteira, sempre lembrando que as médias, pequenas e microempresas são as que têm maior dinâmica para a geração de postos de trabalho, e elas têm mais dificuldade nesse momento. E a formalização depende de uma certa garantia de que a economia vai voltar a crescer efetivamente. A saída da crise ela é meio oscilante. Tem horas que a sensação
sensação é que vamos sair, tem horas que a sensação é de que teremos mais dificuldade. Ainda acho que 2018 é um ano de dúbio nesse sentido. Momentos de euforia, momentos de depressão, mas o resultado tende a ser positivo em relação ao ano passado, uma contratação maior, mas muito aquém daquilo que foi destruído nesses últimos 2 anos. Luiz. Essas previsões do começo de ano são sempre difíceis a gente conseguir ter certeza da qualidade. No começo do ano passado, a previsão de crescimento do PIB era de menos de 0,5%, fechamos o ano com 1%, impulsionado muito pelo agronegócio, por questões até de consumo interno, o mercado de consumo interno aumentou bastante. Temos hoje no Brasil uma massa salarial maior do que tínhamos no ano passado, então isso tudo demonstra que há uma perspectiva de crescimento. Parece difícil que a gente consiga compensar os 3 milhões de postos fechados nos últimos 4 anos, mas haverá uma recuperação. Há todos os sinais de economia, sinais de otimismo do empregador que mostrarão, a gente está confiante que teremos uma recuperação de emprego nesse ano. Bom, o Luiz mencionou aí alguns setores que se recuperaram no ano passado. Vou aproveitar para chamar uma reportagem. Segundo a última PNAD contínua, de novembro de 2017 a janeiro deste ano, graças ao trabalho informal, a população ocupada nesse período teve um aumento de mais de 1.800.000 pessoas em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, num total de 91,7 milhões. Confira os principais setores e as ocupações que mais cresceram no último ano. De janeiro de 2017 a janeiro deste ano, a maioria das pessoas obteve ou criou uma ocupação no mercado informal. Foram 986 mil novos trabalhadores por conta própria, mais de 581 mil trabalhos sem carteira assinada, 267 mil novos trabalhadores domésticos, mais de 180 mil novos empregadores, 79 mil pessoas trabalhando como auxiliares de familiares, apenas 317 mil postos de trabalho criados foram formais, já que foram contratações do serviço público. Entre os setores que apresentaram crescimento, a indústria foi destaque. Após 3 anos em queda, em 2017 o setor avançou 2,5%, o melhor resultado desde 2010. Segundo um levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, dos 93 segmentos, 58 tiveram resultados positivos. Muitos deles são ligados à produção de bens de consumo duráveis, como aparelhos eletrônicos. Outro setor que também cresceu foi o comércio atacadista. Após 2 anos de retração, voltou a contratar mais do que demitir. O mercado de transporte de passageiros, que inclui taxistas e motoristas de aplicativos, também teve alta. Nos últimos 2 anos, quase 250 mil pessoas passaram a trabalhar nessa nova modalidade. Bom, vamos começar então falando sobre o trabalho informal, que foi um dos grandes responsáveis pelo número de desempregados não estar tão alto hoje, né? Só que a informalidade, ela vem com algumas implicações. Por exemplo, uma renda normalmente menor, em média 30%, né? A gente tem esse problema, né? Exato. O trabalho informal, ele na verdade significa que a economia, de um lado, não tem uma dinâmica capaz de gerar qualidade aos postos de trabalho, as empresas não conseguem ter uma resposta no nível da qualidade e, portanto, ofertar postos de trabalho com carteira de trabalho assinada, cresce o número de assalariados sem carteira e também nós não temos renda na economia para sustentar serviços em condições adequadas e, portanto, cresce a oferta do trabalho autônomo por conta própria, no geral prestado às famílias por pessoas que têm, na verdade, uma renda menor, porque também quem os paga, quem contrata serviço, também tem uma renda pequena. E a principal deficiência disso, além da renda no cotidiano, é que essas pessoas acabam não contribuindo para o sistema previdenciário, o que compromete a vida delas no momento futuro da aposentadoria, de não conseguir reunir os requisitos para uma aposentadoria e, portanto, ficar desprotegido na velhice. Agora, sobre os setores que a gente mencionou aí, que cresceram, mesmo que seja timidamente ainda, né? A gente tem indústria, serviços, construção civil, agricultura, mas essa área de comércio ainda é muito baixa. A gente tem alguma perspectiva de crescimento na área de comércio ou outros departamentos que a gente não citou aí na reportagem?
É natural que quando você começa a ter uma recuperação toda a cadeia, você começa pela produção industrial, você tem que começar a geração de bens e produtos para consumo e na ponta final, em algum momento, isso vai refletir também no comércio. Mas quando a gente quebra esses números, existem alguns segmentos que foram menos impactados pela crise ou quase não impactados pela crise. Você tem o segmento de saúde que passou quase, mesmo na área no mercado de trabalho, mas também na economia, passou quase ileso por toda a turbulência, à medida que nós temos uma nova dinâmica da sociedade, pessoas mais preocupadas com o seu bem-estar, com a sua saúde, investindo nesse assunto. Então, isso representa uma dinâmica diferente do mercado. Toda a área de tecnologia, TI, internet, comércio eletrônico, toda a área da nova economia, ela continuou com taxas de crescimento representativas, tanto quando a gente fala da economia em si, mas também no mercado de trabalho. Então, quando analisamos alguns segmentos, a gente observa que existem oportunidades de crescimento profissional, oportunidades de carreira nesses nichos que foram um pouco afetados pela crise, pelo fato de ser, por exemplo, um segmento muito competitivo como a área de tecnologia. Não tem como a gente continuar falando sobre as perspectivas para o mercado de trabalho esse ano sem mencionar a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. Tem uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito que diz que 83% das pessoas admitem não estar bem informadas sobre a reforma. Muitos empresários também ainda estão sentindo esse como um terreno ainda bastante incerto. Como que isso afeta na criação de empregos e consequente diminuição do desemprego, Clemente? Bom, primeiro, a reforma ela promove muitas mudanças, são mais de 300 alterações na legislação e nos instrumentos que são acessórios à legislação. Portanto, o desconhecimento é natural porque são muitas as transformações nas regras que regem a contratação e a demissão de pessoas no mercado de trabalho. Então, o telespectador que não conhece é natural. Assim como as empresas também levarão um tempo para se apropriar dessas regras e identificar o rebatimento que essa regra terá nas relações de trabalho. Para o trabalhador, nós recomendamos sempre que procure o seu sindicato, para que seu sindicato oriente o trabalho na relação com as empresas e, portanto, dê segurança jurídica ao trabalhador nessa relação. E é importante também que o trabalhador se aproprie dessas regras para saber como que ele vai fazer no cotidiano a própria gestão daquela ocupação que ele, porventura, venha a obter. E isso faz diferença de setor para setor, mas o que é importante na contratação é que as novas formas de contrato de trabalho dão à empresa várias alternativas, seja em termos de jornada, seja em termos na forma da contratação. Então, nós temos hoje o trabalho intermitente, nós temos a terceirização, temos contratos por jornada parcial ou contratos por prazo determinado, todos eles estarão fazendo parte do menu de possibilidades que a empresa terá à sua mão para fazer as contratações, inclusive como forma de trazer parte dessa força de trabalho da informalidade para um emprego que muitas vezes é formal, mas continua sendo precário. Antes da gente falar Como, por exemplo, na própria início da reportagem, o IBGE mostrou que você tem um contingente de desempregados da ordem de 12, 13 milhões, mas são 26 milhões as pessoas que estão subempregadas, 13 desempregadas e outras 13 querendo trabalhar mais, mas não tendo a oportunidade que elas queriam ter, ou por jornada menor, ou com uma remuneração inferior, ou com um contrato em condição que não é aquela que ela gostaria de ter. Essas alternativas, antes do Clemente falar sobre a precarização, né, das vagas com a reforma trabalhista, essas alternativas que as empresas passaram a ter para contratar funcionários, elas podem ajudar na criação de vagas, na tua visão, Luiz? A gente acredita que sim. Acho que tem dois aspectos importantes sobre a reforma trabalhista. O primeiro, que ela reflete mudanças que já ocorrem no mercado de trabalho. Então, muitos nossos telespectadores já trabalham de forma remota ou em turnos que que são diferentes dos turnos das 8 horas, 6 horas diárias, que não são previstas em lei. Então, isso dá uma segurança jurídica para as próprias empresas, para formalizarem formatos de relacionamento com os seus colaboradores que já existiam, mas que não eram embasados em lei. A questão de flexibilização de férias, as pessoas hoje trabalham, nós temos uma dinâmica de trabalho que já é muito mais flexível do que os 30 dias fora do seu trabalho. Então, essas flexibilizações, elas são importantes para que a relação entre as empresas e os colaboradores sejam mais transparentes, mais fáceis de serem relacionadas. Mas quando a gente olha a perspectiva futura, a gente entende sim que haverá essa flexibilização das regras,
permitirá que as empresas absorvam mais mão de obra, permitirá que as pessoas identifiquem novas oportunidades de emprego, à medida que essa dinâmica fique menos rígida, fique mais flexível e que reflita a realidade do mercado de trabalho, que é uma realidade bem diferente do que a gente vivia há 40, 50 anos, quando foi descrita toda a CLT, toda a lei que rege o mercado de trabalho formal. Mas com relação à precarização, como que a pessoa que está naquele desespero, procurando uma vaga há um tempão, encontra uma vaga que aparentemente não era o que ela queria? Como que ela pode se proteger, de repente? Procurando o sindicato, como você já mencionou? Exato. Tem uma situação que é o desemprego estrutural, o desemprego de longa duração, como esse nós vivemos recentemente no Brasil, cria uma diversidade grande para as empresas que muitas vezes não conseguem ter segurança para investir, porque não sabem se vão conseguir vender, e para os trabalhadores que não têm capacidade de conquistar um posto de trabalho. Muitas vezes a retomada, como estamos observando agora, ela vem acompanhada da oferta de postos mais precários e os trabalhadores, premidos pela necessidade de ter uma renda, optam por aceitar aquele posto, mesmo que esteja distante daquilo que ele almeja, o que ele julga adequado. Então, essa fase de transição, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, é uma fase difícil. A empresa precisa apostar e o trabalhador precisa topar aquela situação. No geral, nós recomendamos que os sindicatos deveriam fazer parte desses acordos, desses processos, para firmar compromissos futuros, ou seja, a empresa recuperando, o trabalhador ocupando aquele posto, um resultado melhor no futuro repercutirá de que maneira sobre a condição de trabalho, inclusive a forma de contrato. A gente recebeu aqui a participação do Tylon Plateiro pelo Twitter. Ele diz: infelizmente, o Brasil fez a reforma trabalhista para aumentar os empregos, porém não diminuiu os encargos trabalhistas. Só um comentário aqui do nosso telespectador. Quem quiser participar pode mandar sua mensagem. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já para responder suas perguntas. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as perspectivas neste ano para quem está procurando emprego. Com a gente, Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e Luiz Testa, gerente de Gente e Gestão da Cato. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Os trabalhadores do comércio, serviços e indústria levam 1 ano e 2 meses para se recolocar no mercado de trabalho. As mulheres formam o maior grupo de desempregados desses setores. Fabiana foi demitida em maio de 2015. Alegaram um corte de despesa, devido à crise. Desde então, ela não consegue trabalho. Mãe de 2 filhos pequenos, acha que é vítima de preconceito nas entrevistas de emprego. Quando perguntam se tem filho e no caso de ficar doente, alguma coisa, com quem deixar, Com quem a criança vai ficar? As mulheres com filhos pequenos são as que mais enfrentam dificuldades para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Essa é uma das conclusões de um levantamento feito pelo SPC Brasil sobre a situação dos desempregados no país. 59% dos desempregados são do sexo feminino, 54% têm até o ensino médio completo, 95% são pobres, das classes C, D e E. 58% delas têm filhos menores de idade. A pesquisa mostrou também que o brasileiro está levando mais tempo para conseguir um emprego. Em 2017, foram 14 meses em média, uma alta de 2 meses em relação a 2016. 61% aceitam receber um salário menor do que tinham no último emprego. E 53% estão confiantes que vão conseguir trabalho nos próximos 3 meses. 6 em cada 10 desempregados são mulheres que trabalham no setor de comércio, serviços e indústria. Qual que é a explicação para isso, Luiz? Existem algumas explicações. As mulheres são a maioria no próprio mercado de trabalho, no país como um todo, mas também no mercado de trabalho.
Então, na própria Cato, nós somos uma empresa formada majoritariamente por mulheres, a maioria dos nossos gestores são mulheres, então isso acaba refletindo em algumas empresas onde você tem uma força de trabalho maior. Só que nós temos uma dinâmica, talvez uma herança a ser recuperada, onde quando a gente olha o histórico de todas as pessoas com relação ao nível de escolaridade, a gente tem uma diferença um pouco grande com relação a décadas passadas. Quando a gente olha essa geração que está chegando hoje no mercado do trabalho, ela é muito menor. Então a gente, quando olha todas as tendências, os números com relação a diferenças salariais, de contratações entre homens e mulheres, essas diferenças vêm diminuindo. E talvez demore uma geração, algumas décadas, para que essa diferença efetivamente desapareça. E há movimentos dentro de empresas, movimentos da sociedade como um todo para acelerar esse processo. Mas é uma retomada que vai levar tempo. A gente sabe que a igualdade de gêneros, a diversidade nas empresas traz benefícios, traz resultados positivos para as empresas. Algumas empresas estão investindo em acelerar esse processo, outras numa velocidade menor. Mas a gente tem essa percepção de que muito em breve teremos uma mudança, teremos uma nova realidade com relação à inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Clemente, que tipo de políticas e direcionamento que as empresas precisam ter para realmente investir nessa igualdade de gênero dentro das empresas? Veja, existem 3 dimensões, poderia dizer. Existe a dimensão específica da empresa, uma mudança cultural para entender a mulher em condições de igualdade na inserção no mercado de trabalho, apesar dela ter, digamos, atribuições diferentes na sociedade. Ela é responsável pela maternidade, os homens não são. Então, nesta condição que é da sociedade, a sociedade precisa ter também uma evolução no sentido de criar condições para que, nessa diferença entre homens e mulheres, sejamos iguais no mercado de trabalho. Para isso, as mulheres precisam ter, ela e a família, por um lado, equilíbrio entre homens e mulheres na divisão das responsabilidades. Não só a mulher deve ser penalizada por cuidar dos filhos no momento da doença, como nessa entrevista. Isso não faz sentido. Na verdade, nós devemos ter condições para que nós, como sociedade, demos a resposta adequada diante de um problema como esse. A resposta não pode ser a mulher impedida ao mercado de trabalho. No cotidiano, por exemplo, oferta de creches públicas e ensino infantil para todos é fundamental, porque isso é uma condição de um serviço público que cria condições de igualdade para a mulher entrar no mercado de trabalho, dado que na nossa cultura, infelizmente, é sobre a mulher a carga maior sobre o cuidado dos filhos e dos idosos e doentes. Então, a sociedade tem que dizer, se elas têm esse nível maior de responsabilidade, é justo que elas tenham condições adequadas para exercer essa responsabilidade. Era melhor que os homens dividissem melhor as responsabilidades, mas enquanto isso não acontece, cabe ao Estado e às empresas gerarem as melhores condições para que elas cheguem ao mercado de trabalho em condição de igualdade e não confirmar uma discriminação. É um conjunto de ações e cada um tem seu papel, né, Luiz? Isso, e essa mudança a gente observa muito quando a gente menciona a questão de novas gerações. A gente realiza uma pesquisa com milhares de pessoas no Brasil todos os anos e a gente faz uma pergunta específica para os homens se eles já deixaram a sua carreira para cuidar dos filhos. E é um número que já passou de 20%, pessoas que já em algum momento declararam dar um tempo em sua carreira para cuidar dos filhos enquanto a sua esposa, seu cônjuge está no mercado de trabalho. Essa mudança é uma mudança que levará tempo, mas que a gente já observa alguns sinais mostrando uma mudança da sociedade para que isso aconteça o mais rápido possível. Bom, falando um pouquinho agora sobre tecnologia, a gente vê um monte de vaga sumindo porque está sendo substituída pela digitalização, pela automatização e fica preocupado com o futuro, né? O que a gente pode prever para essa evolução tão rápida da tecnologia com relação às vagas para as pessoas? Bom, a mudança no padrão tecnológico é algo que está impactando a economia como um todo e o mundo do trabalho. Agora, essas novas tecnologias, elas ocupam não só a indústria, mas ocupam todos os demais setores da economia. Serviço, comércio, que são setores que são responsáveis por mais de 2/3 dos empregos gerados. Portanto, o efeito dessas novas tecnologias afetará um mercado de trabalho que ocupa mais de 2/3 da população e que gradativamente substitui aquilo que até há bem pouco tempo nós imaginávamos que a tecnologia não seria capaz de substituir. Seja uma habilidade mais fina, mais específica, seja a própria atividade humana de relacionamento, de pensamento, de elaboração. Então, os setores de serviços, de formação de nível superior também estão sendo afetados. Médicos, advogados estão sendo substituídos por máquinas. Esse é um problema do Brasil e do mundo.
como nós enfrentarmos a tecnologia no sentido de garantir as pessoas postos de trabalho. Não vejo outra condição que não seja a redução da jornada de trabalho para todos, reorganização das atividades econômicas e do trabalho, trabalho comunitário, trabalho de interesse público, de cuidado das pessoas, do meio ambiente e o trabalho de organização da própria sociedade. Nós vamos ter que imaginar um novo mercado de trabalho no futuro, porque boa parte daquilo que nós fazemos hoje será feito por máquina e deveremos ter tempo para fazer outras coisas, e especialmente cuidar dos filhos, da família, cultura, lazer, esporte, coisas que façam com que as pessoas vivam melhor, tenham qualidade de vida e bem-estar social. Bom, eu queria agora que vocês dois, então, deixassem um recado final para o nosso telespectador que está procurando emprego diante desses 12,7 milhões de desempregados, uma realidade de automatização que já está acontecendo. O que fazer, como se destacar entre tanta gente que está procurando um emprego, Luiz? O mercado tem uma nova dinâmica. O mercado de trabalho, por diversas razões, apresenta uma nova dinâmica. Entender essa dinâmica e se preparar para ela pode permitir que você identifique oportunidades que não existiam antes. Então, a própria tecnologia, à medida que substitui alguns trabalhos que existem até hoje, oferece novas oportunidades, oferece novos rumos de médio e longo prazo que você pode se diferenciar no mercado de trabalho. Entender o quanto que essa qualificação é necessária, o quanto que o mercado de trabalho mudou, buscando pessoas que tenham não apenas a qualificação de sala de aula, entre aspas, mas que tenham comportamento, profissionais que 2/3, né, como a gente estava falando sobre as micro e pequenas empresas, 2/3 das pessoas trabalham em micro e pequenas empresas. Isso exige uma atitude diferente quando você pensa em um empregado de uma grande empresa, uma atitude muito mais empreendedora, muito mais parceira do dono daquele negócio. Essa mudança tanto de qualificação quanto de atitude perante o trabalho é que vai guiar as pessoas que tenham sucesso, não apenas olhando 2008, que é um ano de recuperação, leve recuperação, mas olhando para o futuro. A gente observa que há muitas oportunidades e as pessoas que estão mais conectadas com essas mudanças é que conseguirão aproveitar essas oportunidades. Clemente. Olha, primeiro, não pode desistir, tem que continuar insistindo e lutando. Segundo, na medida do possível, ajudar o país a fazer escolhas que retomem o crescimento econômico, a atividade produtiva e a ampliação dos postos de trabalho. Terceiro, como o Luiz disse, não desistir da formação, do investimento na sua capacitação. É um conjunto de coisas. O país, a família, a sociedade, a economia, as empresas e as pessoas, todas elas reunidas são capazes de dar um rumo, e esse rumo, espero, seja um rumo de crescimento e geração de emprego, e que cada um possa achar seu lugar nessa nossa vida coletiva. Estamos na torcida. Obrigada pela presença dos dois. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com outro assunto, um panorama sobre as novas regras para... Boa tarde para você. Até lá.